sejam bem-vindos à nossa sala de casa. Meu nome é Leila. Eu sou o Douglas. E hoje o episódio que vamos trazer para vocês de tema é: qual o seu maior medo quando você pensa em casar e sair de casa? O que você sente? Sente medo de estar abandonando seus pais? Será que seus pais vão sobreviver sem a sua presença? Será que eles vão conseguir? Será que eles vão conseguir? Será que o casamento deles vai continuar? E é nessa proposta que a gente quer conversar com vocês hoje. Essa insegurança que muitas e muitas pessoas buscam a gente, trazendo esse incômodo, né? Essa aflição se torna até uma aflição. Essa insegurança de sair, deixar os pais, mas como que é isso? E a gente entende que realmente sair de casa, tanto para quem está saindo para morar sozinho, quanto quem está indo para um casamento, não é algo fácil. Pois é, e é super natural, né, amor? É super natural, esse incômodo, essa insegurança. A gente acredita que a gente viveu isso, né, no sentido de ver quantas mudanças são. É mudança de casa, é mudança de logística, Olha, ainda bem que é ele que tá aqui, ele que tá trabalhando, é ele que tá editando. Gente, sorry. Voltando. São muitas mudanças, né? Como eu tava falando, é uma logística diferente. O financeiro pode mudar muito. Então, você geralmente, né? O que a gente... Até um outro tema sobre isso. Quando a gente casa achando que vai manter o mesmo padrão de vida. Só que, na verdade, muitas vezes o normal, o natural é que, como você é muito mais novo do que os seus pais, dificilmente você vai estar no mesmo padrão que eles. Então, tem que ter esse ajuste financeiro, tem a mudança de conviver com uma outra pessoa que você não está acostumada, apesar de você, às vezes, estar namorando muito tempo. Então, são muitas e muitas e muitas mudanças. Então, a gente acredita que esse sentimento é algo natural, inerente a toda mudança que o ser humano precisa fazer, sempre traz aquele friozinho na barriga, sempre desperta algum incômodo. E uma outra coisa que a gente percebe também que é bem importante é que muitas vezes ou o casal, né, o futuro casal, ou um dos dois, tem pais que são muito bons. Esses pais cozinham, limpam, lavam. Gente, eles fazem tudo para criar um mundo perfeito para esse filho e para essa filha nunca sair de casa. Então tem carro, o carro é lavado, tanque cheio. A menina nunca nem parou no posto de gasolina porque o pai que enche para ela o carro. Então ela tem assim um mundo perfeito. Por que ela vai trocar disso para se meter no raio de uma casa com um homem, com uma outra realidade, para baixar o estilo de vida? Ou com uma mulher. Ou com uma mulher. Pois é. Então, a gente percebe que esse é um outro fator que muitas vezes prende o casal. E aí vai segurando aquele namoro que às vezes leva 5 anos, 10 anos, até mais do que isso, né? Sim. E esse movimento de sair de casa é em direção à independência. E quando a gente fala de independência, a gente está dizendo 2 pilares fortes da independência, que é a independência financeira e a independência emocional. E muitas vezes o que a gente escuta, né, de clientes, de amigos que falam dessa insegurança é uma preocupação. Mas eu vou deixar de ser filho? Mas como que vai ser isso? Como que, né, qual o papel, qual a função, até onde meus pais podem ir, até onde eu vou? Será que eu vou ter que falar muito não para eles? Eles não vão poder ter acesso diretamente à minha casa? E aí, como que é isso? E aí traz esse sentimento de insegurança. Só que você não vai deixar de ser filho. Nunca, né? Deixa de ser filho. O que rearruma, né, são as funções. A função agora que você teria, né, dentro da casa dos seus pais de se submeter, agora quem se submete na sua casa são os seus pais. Eles não vão poder chegar ali com chave. Isso é até uma dica. Não deem a chave para os seus pais. Se seus pais têm a chave da sua casa, é um alerta, pensando aqui na teoria sistêmica familiar, porque agora eles não têm livre acesso, é um limite dessa independência, é o limite físico, que é cada um ter o seu quadrado. Cada um, eu tô cheio de música, cada um no seu quadrado. É por aí mesmo que funciona esse processo de independência. E muitas vezes, gente, acontece que o
casal, como a gente vem falando, ou os dois ou um dos dois quer continuar num modelo infantil, onde, como a gente falou, se o adulto é esse que vai para a vida, ele trabalha, ele conquista, ele produz, muitas vezes normalmente a criança está exatamente no oposto, ela fica numa eterna relação de dependência, né? Então ela ali está sempre esperando a nutrição financeira, emocional dos pais, então ela nunca produz, inclusive, o próprio casamento. Ou então, muitas vezes, ela acaba casando com alguém muito mais velho, ou alguém ainda que não seja tão mais velho, mas que acaba proporcionando essa relação ainda muito parecida com aquela que ela tinha dos pais. Então, isso é muito perigoso. E pensar nessa ideia de adultecer para alguém que está, às vezes, com 25 anos, 30, 35 anos, como a gente tem conhecido casos também assim, 35 anos a pessoa ainda não trabalha, não estuda, acorda tarde, dia de semana vai pra praia, passeia, pede dinheiro aos pais com 30 e poucos anos para ir curtir um cinema, como se ele tivesse, né, 13 anos de idade. Então, esse tipo de situação, a gente percebe que muitas vezes é um modelo que a pessoa quer manter. Só que essa pessoa também ela quer casar. E aí quando ela leva toda essa dinâmica de funcionamento que a gente chama de infantil, porque ela está paralisada em alguma dor. Ela está ali em alguma dor, exercendo alguma função no sistema familiar dela que ela não pode, não consegue crescer, né, se desenvolver como adulto, ter essa independência emocional e essa independência financeira. Só que essa pessoa ela quer casar. E aí ela carrega toda essa dinâmica que a gente chama de brincar de casinha. E não são poucos... Oi. Deixa eu te interromper um minuto. Gente, a gente está falando dessa questão de casar, como a gente sempre fala, nós somos cristãos, então a gente acredita que o sexo ele é reservado para o casamento. Por que eu estou tocando nesse ponto aqui antes de Lila continuar? Porque a gente sabe que muitas vezes viver a experiência sexual é um grande incentivador para que a pessoa case. Então a gente sabe que isso pesa muito, né, amor? Muito, sim. Então quando a gente está tocando nesse ponto, fala, pô, pra que casar, né? Uma galera vai levando a vida assim, a gente vai gravar um outro vídeo para falar disso também, mas para dizer o quanto essa questão de poder viver a plenitude do casamento, compartilhar a vida sexual, compartilhar finanças, compartilhar, né, alegrias e tristezas, essa coisa toda, é uma questão que a gente acredita que ela só pode, deve ser vivida com toda essa plenitude no casamento. Sim, e até sobre isso, Douglas falou, né, que porque nós somos cristãos, então a gente acredita que o sexo é reservado para o casamento. Mas, gente, na terapia sistêmica familiar também tem uma questão muito forte, que fala, né, que a origem da palavra sexo, ela vem do seccionar. Seccionar, né, a gente vai falar isso até um pouquinho mais à frente. Então vou deixar daqui pra frente, daqui a pouco eu volto pra esse assunto. Só pra gente voltar pra não me perder na casinha, tá? Mas fica aí com essa questão do sexo que a gente vai trazer, que não é só uma questão da visão cristã, mas sim uma teoria, né, que traz de uma forma muito, muito conceitual e prática sobre como essa questão de você estar morando na casa dos seus pais e aí você faz sexo com o seu namorado, com sua namorada, enfim, vive uma vida assim, só que você não conquistou independência financeira e independência emocional. E aí, quando... Você tá queimando etapas, né? Você tá queimando etapas. E aí, quando essa dinâmica acontece, você vai para um casamento, nessa dinâmica de alguém que não conquistou esses dois pilares, essas duas pernas do adulto, a gente chama do brincar de casinha, que é quando você vai para um relacionamento, só que quem banca a vida de vocês são os seus pais, bancam financeiramente, e aí a gente sempre fala isso também, né? Quem tem o dinheiro tem o poder, gente. Uhum. E aí você acha, não, mas meus pais estão tranquilos, eles bancarem a gente. Mas como que eles entram no casamento de vocês? Na relação de vocês? Até porque não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Então, assim, qual tipo de autonomia você tem? Nas suas decisões, nas suas compras, será que eles dão dinheiro, mas você ficou assim, tá comprando queijo tal, hein? E gastou com tal coisa, tá no restaurante e... Ou pessoas que só viajam para onde os sogros pagam, né? Exatamente. Porque nunca tem dinheiro, então quem banca as férias, a pessoa só vai, né? Ah, mas pô, poderia nem estar viajando. Mas ela não tá tirando as férias onde ela gostaria, onde ela poderia. Sim, então você fica sempre um eterno refém do que o outro vai te dar ou não vai te dar. E como a gente sempre fala, relacionamento, casamento é para adulto. Se é para adulto, a base do adulto são esses dois pilares, que é a independência financeira e a independência emocional. Então,
o que a gente está trazendo aqui é um contexto, né, do porquê que a gente escolheu esse tema, quais são os sentimentos que vão trazendo, né, para as pessoas que estão nesse processo de sair da casa dos pais para poder construir a sua própria casa, com o seu próprio relacionamento, com o seu próprio parceiro. E o que a gente percebe também... O que a gente percebe também é que muitas vezes essa insegurança, esse sentimento de sair da casa dos pais ser tão dolorido, não tô falando que é fácil, porque é uma ruptura, é uma mudança, como a gente falou, tem um natural aí desses sentimentos. Mas quando isso pode paralisar, ou quando isso pode ser algo muito, muito danoso, um sentimento muito que desperta crise de ansiedade muitas vezes é uma dor, é uma insegurança, é algo que te consome de certa maneira, que é disfuncional. Só que isso é um sintoma de algo mais profundo, como a gente sempre trabalha na terapia, como a gente sempre fala da sistêmica, que ela nunca vê a queixa principal. Ela sempre vê o que está por trás dessa queixa. As raízes. As raízes dessa queixa. E essas raízes sempre estão conectadas ao nosso sistema familiar. Então, se você está passando por isso, ou quando você pensa no casamento, já te dá até aquela dor que você fala, é melhor nem arrumar ninguém. Melhor nem ter uma pessoa, porque se eu tiver essa pessoa, pode ser que dê certo, pode ser que eu case e eu tenha que enfrentar esse sentimento de insegurança e de dor, de deixar minha família, de ir para um outro lar. E o que isso pode estar sinalizando? Provavelmente você está ocupando uma função errada, uma função que não é sua. Douglas, como assim? Do que vocês estão falando? Talvez, gente, a gente sempre tem tocado nisso, a gente não sabe quem é o público, quem são as pessoas que no final das contas vão ver esse vídeo. Então você pode se encaixar numa frente, ou outra, ou em várias ao mesmo tempo, e está tudo bem, tá bom? Mas voltando, pode ser que você esteja numa relação onde, na verdade, você está casado com a sua mãe, você rapaz é ali, ou mesmo menina, você está ali casado, a tua relação, você é como se fosse o marido da tua mãe, a esposa do teu pai, você é o parceiro, a parceira da sua mãe. Então você está indisponível para um relacionamento. Sim. Ué, mas eu tô noivo, eu já estou namorando, já me relaciono há muito tempo. Sim, mas emocionalmente você não está livre, você já está conectado, você já faz uma parceria. Talvez você controle as finanças da sua casa, hoje ali morando com seus pais, ou você é quem banca essa casa, ou você é a pessoa que paga as dívidas dos seus pais, que leva eles para viajar, para passear. Então você está indisponível para deixar esse núcleo familiar e formar o seu próprio núcleo familiar com a sua mulher ou com o seu marido e perpetuar assim a espécie humana, que é um termo que a gente tem usado muito aqui, que é o ser humano ele precisa seccionar e multiplicar e conectar com uma nova família e ir se multiplicando, e assim a espécie humana vai se perpetuando, né? Então, talvez você esteja numa função onde você cuida do seu irmão, que é até mais velho, salvadora do seu irmão, da sua irmã, que é mais velho que você às vezes, e é você que trabalha, paga as roupas, leva para passear, paga estudo, né? Arruma trabalho, a pessoa sai, você cuida. Resumo, gente, e cada um de nós, todos nós fomos criados em um contexto de família, muitas vezes é super natural que ocupemos papéis que não deveríamos, funções que não deveríamos, até porque a gente sempre toca nesse ponto, nesse olhar sistêmico, que é a criança, ela vê um furo, ela vê uma brecha, pum, ela se encaixa ali, ela se amolda para se encaixar ali. O sistema, ele não suporta buracos vazios. Só que o funcional é o sistema se rearticular, se reorganizar para lidar com esse vazio. Mas como o Douglas está falando, quando a criança vê um buraco, então assim, um pai que vai embora, um divórcio que acontece de uma forma traumática, né? Alguém que morre nesse sistema. Aquela vovó que morreu, e aí o rapaz, a menina olha e fala assim, poxa, era a vovó que articulava a família, cuidava, dizia o que todo mundo tinha que fazer. Aí ele, desde novinho, às vezes na adolescência ainda, ele já começa a direcionar. Passam 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando viu que não, ele já ocupou aquele lugar que era ocupado pelaquela avó que faleceu. E aí toda a família, os tios, os irmãos, os pais procuram essa pessoa para que ele direcione, oriente, banque, dê dinheiro para a família. Então, gente, e aí a gente vai falando isso para que você possa ir olhando na sua história e se identificando, nossa, isso aqui acontece comigo.
Toda vez que eu saio de casa eu fico com incômodo, não fico tranquilo de estar num restaurante com um grupo de amigos. Eu tenho que chegar cedo, pô, como é que minha mãe vai ficar em Tem casa? que avisar o tempo todo. Tem que avisar cada detalhe, avisar para onde estou, o que estou fazendo. Então vai ficando uma prestação de conta que é indevida. Uma coisa é um adolescente de 12 anos fazendo isso. Sim. Outra coisa é uma menina de 32, é um rapaz com seus 29 anos contando cada detalhe. E, gente, por incrível que pareça, né, amor? A gente vê muito isso acontecer. Sim. Muito. Deixa eu só falar Pode. isso da função que Douglas está trazendo, que é assim, eu acho que é a grande chave aqui quando você observa essa insegurança que está passando do razoável, do natural, tá? Qual a função que você ocupa nesse sistema familiar? Eu acho que é a reflexão que a gente quer trazer. Qual o lugar que você ocupou ou ocupa no seu sistema, e Douglas deu inúmeros exemplos para isso, que podem estar te paralisando nessa área de relacionamentos. E aí quando você pensa em sair de casa, que é o fluxo natural da vida, que é você sair, se individualizar, construir a sua família e não ficar preso, dando conta, reparando o que aconteceu lá atrás com seus pais, seus avós, seus bisavós, quando você paralisa nesse lugar, eu perdi. É o quê que eu tava falando? Quer dizer que você está disfuncional, né? Se você está paralisado e está impedido de avançar para a vida, quer dizer que você está disfuncional. Até, gente, histórias de pessoas que toda vez que a pessoa consegue juntar um dinheirinho para ir fazer um intercâmbio, comprar um imóvel, alguém da família cai doente, aí vai todo o dinheiro para aquela cirurgia. Aí dá mais alguns 2, 3 anos, ela trabalha, guarda o dinheiro, pronto, e agora eu vou fazer meu intercâmbio. Alguém da família fica desempregada, ela vai lá, dá o dinheiro de novo. E ela não consegue sair desse lugar. Só que às vezes isso está acontecendo pro seu casamento. Você está ali juntando dinheiro de uma forma muito prática. Você está juntando dinheiro, mas aí alguém vem e precisa daquele dinheiro. E você como salvador, você como alguém que ficou muito maior do que o seu tamanho nesse sistema familiar, você está sempre jogando a sua energia que era para frente, jogando para trás. Isso é muito perigoso, porque tem cara de virtude, né, amor? Tem que é o que cara a de gente fala. virtude. Tem situações que acontecem na nossa vida que são bonitas. Nossa, que lindo! Aquele filho, aquela filha, olha Super como eles sempre cuidadoso. ajudam os pais. Tá sempre disponível, leva e busca a mãe o tempo todo. Pois é, mas isso sem estar na medida, que a maioria das vezes que a gente vê está fora da medida, Está disfuncional. pode estar paralisando a sua vida amorosa. E além de paralisar, pode estar causando todo esse mal-estar. Então esse mal-estar seu, que você está se identificando, pensa bem aí qual é a sua função no casamento dos seus pais, qual é a função na vida dos seus irmãos, qual é a função na vida do seu sistema, para ver se você tem ou não tem autorização para sair. Será que você tem autorização com liberdade para ir, para fluir, para deixar os seus pais darem conta das questões deles? Então isso é uma reflexão aí que a gente quer trazer para vocês. Amor, e é aquilo que a gente fala. Às vezes tem até autorização para sair, mas não vai tão longe. Você pode até ir, mas fica perto. Então mora no mesmo terreno, mora na mesma rua, mora no mesmo bairro, ali tudo pertinho. Aí às vezes são 2, 3 irmãos, todo mundo mora no mesmo terreno, todo mundo mora na mesma rua, né? Só atravessar a rua que está um dentro da casa do outro. Todo mundo tem a chave da casa de todo mundo. Ou seja, não vão sendo construídos limites saudáveis, tá, gente? Ninguém tá aqui falando de você excluir sua mãe, seus pais, seu irmão da sua vida, pelo amor de Deus. Lembra da lei do pertencimento que Douglas sempre gosta de trazer. Todos nós precisamos pertencer ao nosso grupo e é importante a gente estar ali bem articulado com a nossa família. O ponto é quando não há esse limite. Olha, agora eu casei, agora eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido. Que é a distância saudável. A gente chama de distância saudável da família de origem. E aí outra reflexão que eu gostaria de trazer. Quando você pensa, né, você saindo de casa para um relacionamento, né, para um casamento, o que no seu imaginário, isso aí vai te ajudar muito a pensar na sua função, no seu sistema. O que no seu imaginário vai acontecer com os seus pais? Será que seus pais vão se separar no seu imaginário? Será que você tem ocupado esse lugar de segurar o casamento deles? E aí se você sai, você carrega esse peso. Ah, não vou sair não, porque eles nem vão sobreviver. Então, tá aí outra reflexão para vocês pensarem
o porquê que deve dar esse nó, esse mal-estar todo para poder seguir o fluxo natural da vida. Outra coisa que a gente percebe muito, que a gente quer trazer como reflexão, que pode ser um grande sinalizador sobre essa insegurança. Em que termos você está saindo da casa dos seus pais para um casamento, ou para morar junto com alguém, ou para se relacionar aí de forma união estável? A gente já é um spoiler do próximo vídeo. Em que termos você está saindo? Ou só foi saindo, de qualquer maneira, né? Você foi saindo na tangente, quando viu você já estava morando, você já nem quis anunciar essa saída para ser mais leve, para trazer um alívio. Quando viu que não, o cara já estava morando dentro do seu quarto com você dentro do quarto dele. Então, assim, sem os limites bem estabelecidos, o que isso fala do seu sistema? Será que seu sistema familiar é um sistema sem limites? Então, olha como pode produzir tantas questões e reflexões para você hoje. Então, em que tempo você está saindo? Será que você está saindo sem condições financeiras nenhuma? Ah, vou vendo! Gente, o vou vendo custa muito caro. Se esse sair da casa é um movimento que eu falei de independência financeira e emocional, você não pode sair de qualquer maneira. Você não pode ir, vou vendo, sem um mínimo de estrutura. Pô, mínimo, eu trabalho? Quanto que eu ganho? O quanto eu ganho diz muito qual é a minha qualidade de vida. Né? O que eu posso fazer com isso? Onde eu posso morar? Então, assim, isso precisa ser colocado em xeque. Rapidinho, só para não perder. Porque eu tô perdendo muito hoje. Outra coisa, você tá saindo com alguém, né? Saindo de casa com alguém que seus pais não aprovam. Que seus amigos falam, cara, isso tá esquisito, esse relacionamento tá abusivo, esse cara é estranho, essa menina, não gosta de ninguém, não trata essa família bem. Em que termos você está saindo para um casamento? Será que não é isso que possa estar gerando um certo desconforto maior, uma insegurança de você falar, não, é isso, eu entendo que é essa nova etapa da minha vida e por aí vai. Fica de reflexão. E, gente, como nós falamos nos vídeos sobre sinais, são exatamente essas questões que vão voltar para cobrar a conta. Dificilmente você vai se sentir cobrado no futuro, na medida que as dificuldades e obstáculos forem surgindo no seu relacionamento, dificilmente você vai se sentir, né, culpado, cobrado por questões que você nem pensou, nem imaginou. Mas são por aquelas questões que você sentiu, percebeu e resolveu ignorar. Então, quando a gente fala dessa questão de parar e analisar sua função, analisar em quais termos você está saindo, a gente vê muito caso, por exemplo, de o dinheiro que todo mundo ganha na família é quase que um bolo comum, é uma bolsa só. Então, o meu dinheiro também é o mesmo dinheiro que é o da minha tia, do meu avô, do meu pai. Então, um vai pegando do outro. Volto a falar, não que as pessoas não possam se ajudar numa família. Se a família não puder se ajudar, quem vai se ajudar? Mas o ponto pra gente é quando, de repente, o teu dinheiro que você está contando, por exemplo, para entrar numa casa e sustentar a sua casa ali junto com a sua mulher, com o seu marido, é o dinheiro que também paga a conta de luz da casa dos seus pais. É o dinheiro que paga o PVA, o seguro do carro, que paga as viagens, e de repente tudo aquilo vai ficando muito confuso. É disso que a gente está falando e é isso que a gente quer te alertar para você analisar, porque, reforçando, você pode escolher. Eu quero permanecer com os meus pais. É um direito seu, a vida é sua, ela só basicamente diz respeito, né? A gente sabe, óbvio que envolve outras pessoas, mas basicamente é sua. Então você pode dizer, não, quero continuar com os meus pais. Mas entrar no novo relacionamento sem ter isso muito bem delineado, muito bem conversado, muito bem tratado, a probabilidade de que problemas surjam muito graves é gigante. Sim, e essa questão do dinheiro, gente, é como a gente está trazendo, são sintomas. Então, sintoma do quê, por exemplo? De uma família extremamente emaranhada. Então, como que você vai sair se a sua família é toda emaranhada, você está ali no bolo, você não sabe o que é seu, o que é do outro, o que é nosso. Então, se você está no meio disso tudo, você não vai ter autorização para sair. Imagina o caos de você sair. Às vezes você nem conseguiu se individualizar. Às vezes você não conseguiu nem desenvolver os seus próprios gostos, desenvolver, né, suas próprias ideias, desenvolver o que pode ser feito com você, o que não pode ser feito com você. Então, tudo isso vai sendo carregado para um relacionamento e isso pode ser uma das questões de você estar com tanta insegurança para sair da casa dos seus pais. E como a gente estava falando,
O que marca, né, muito essa saída da casa dos pais para sua nova fase com o seu parceiro ou com a sua parceira de vida? É o sexo. O sexo dentro da casa dos pais é disfuncional por N motivos. Eu sei que é extremamente polêmico e eu não estou trazendo aqui uma base religiosa, tá? Olha que a gente tem muito assim a visão cristã, E olha que a gente gosta da base e a religiosa, gente hein? ama, é o que norteia a nossa vida. Mas o que eu tô trazendo aqui é para quem não é também religioso, quem não tem essa visão, tá, cristã, trazendo sobre a sistêmica familiar. A sistêmica, ela deixa isso muito claro, que a função do sexo são 3 funções. A primeira função é seccionar, cortar com a família de origem. Então, como que você está cortando dependendo dos seus pais? Olha como é um paradoxo. E olha como que é uma questão que causa um dilema, um desconforto. Como assim? Então, eu estou fazendo um ato que consolida o meu corte com os meus pais, porque é coisa de adulto. Criança não vai fazer sexo, nem adolescente fazer sexo, né? Agora, o adulto, ele tem a independência financeira, a independência emocional dele, e ele tem que cortar com essa família de origem, com os pais. Mas como que eu corto com os meus pais se eu dependo financeiramente deles, eu estou emaranhada emocionalmente com eles, eu nem trabalho? Amor, e o que a gente vem falando muito a gente gosta de estudar esse tema do relacionamento, casamento, família. É um tema que consome o nosso tempo, que a gente ama, né? E o que a gente percebe de forma muito clara é uma sociedade, é uma geração que banaliza o sexo. Como se o sexo fosse um prazer qualquer, como comer um chocolate, por exemplo. E isso vem gerando e tende a gerar ainda mais no futuro problemas muito graves. Então a pessoa trata, às vezes, os próprios pais são aqueles que talvez te incentivem a fazer sexo dentro de casa. Não, que aqui está seguro, aqui está dentro dos meus olhos, qualquer problema, né, o pai, a mãe, ele consegue intervir. Olha o paradoxo. Então traz essa proposta do sexo, que é justamente levar para fora e dizer, olha, agora essa criança não é mais uma criança, agora ele é um adulto, ele tem condições de viver a vida dele e de se constituir, por conta disso ele pode desfrutar de coisas que adultos fazem. Isso é banalizado e agora o sexo ele vai acontecer dentro de casa, perto dos pais e coisas do tipo. Sim, sem o real sentido dele, que é essa secção. Exatamente. Então, quando a gente traz essa questão, a vida ela é repleta de ideias, né? Você olhar e se abrir o Google, quando você está ouvindo a gente, você pode botar aí milhões de argumentos contrários a tudo que a gente está falando. E sempre vai ter. E sempre vai ter, e a gente entende isso, sempre houve, sempre vai ter, e tá tudo bem por isso, né? Sim. Faz parte também da democracia, que bom por isso. Mas a gente não acredita nesse projeto como um projeto saudável para você. Um projeto de fazer ali dentro dos seus pais, com seus pais juntos. Então, assim, nada melhor do que você desfrutar do sexo junto com a parceria financeira, a parceria emocional, a parceria de alma, de, cara, a gente tá junto, a gente se cuida, se protege. Eu lembro de uma palestra que eu ouvi que me marcou muito, que o palestrante falou: não há nada pior do que, em especial, a mulher possa fazer do que dar sexo para um homem antes do casamento. Fora do ambiente. E aqui o casamento a gente não está falando simplesmente da aliança no dedo, a gente está falando do casamento como essa união. Olha, mais do que o corpo, a gente está conectando projetos, propósito, missão, sonhos, valores, princípios, e o nosso corpo, né, a junção das duas carnes ali só sela essa união de projetos, de propósito, de missão. E aquilo me marcou profundamente, achei legal trazer aqui. Sim, então continuando aqui as funções, né, do sexo, a gente ficou nessa, primeiro, seccionar com a família de origem, pra quê? Você corta com a família de origem para se unir uma outra pessoa. Então, segunda função do sexo, a união com uma outra pessoa. Só que a gente vê essa união acontecendo de uma forma muito banalizada, né, sem a seriedade e as implicações que isso acarreta. Então, essa é a segunda função. E a terceira função, que é, depois que você seccionou, você uniu, agora você vai perpetuar para as próximas gerações, né, aparecerem, surgirem e se desenvolverem e vivendo, né, todo aquele potencial daquele sistema familiar, ressignificando, indo mais longe do que você foi e por aí vai.
Então, essa função do sexo é o que marca essa saída. E muitas vezes você também pode estar nessa intensa insegurança porque você antecipou uma etapa. E você antecipou uma etapa também porque às vezes você tá o quê? Emaranhado, você tá com alguma função no seu sistema familiar aí que de repente não era sua. Que são as reflexões que a gente tá trazendo para vocês. E uma expressão também, uma ideia que nós já ouvimos muito também, é o sexo, muitas vezes, como uma forma de tentar prender o outro, né? Não só no meio cristão, que a gente já ouviu isso também de pessoas não cristãs. Sim. O sexo como uma maneira de me veja, me toque, fica comigo, fica ali Porque se eu der o agarradinho. de mais precioso meu, se eu entregar o que é mais precioso meu, que é essa intimidade, o que o outro vai fazer? Vai querer ficar. Mas o que a gente vê é É o que processo oposto. geralmente é o Depois que processo acontece, há uma espécie de descarte ali. Isso é muito, muito triste e deixa marcas profundas dentro das pessoas. profundas. E a gente separou alguns benefícios também para compartilhar com vocês, esses benefícios de sair de casa, de ir vivendo essas etapas que você foi criado para viver. Eu não estou dizendo que o casamento é para todo mundo, tá? A gente acredita que cada um aí tem o seu propósito de vida, mas existe um fluxo natural que não é para todo mundo casamento, mas ser adulto é para todo mundo. Se tornar um adulto é para todo mundo. Todo mundo que alcança a idade ali, né? Que não tem uma idade certa, mas assim, vamos dizer, 18 anos, que é uma boa idade pra gente pensar ou não? 20 e pouquinho, mais 18 mil pessoas. Gente, a gente fala de 18 como uma ideia da pessoa já começar ali. Porque né? já terminou o colégio, já tá entrando na faculdade, já tá podendo trabalhar. Arrumar um estágio. Não é jovem aprendiz, é trabalho. Qualquer trabalho que você for fazer. Então, assim, eu usei os 18 anos daqui, eu não li em nada, tá? Confesso aqui pra vocês, mas eu tô pensando aqui numa certa... Todo mundo que chega à idade adulta precisa se tornar um adulto, tá? Todo mundo precisa desenvolver esses dois pilares, independência financeira e emocional. E isso fala do nosso processo de individuação. Bowen, que é um dos teóricos aí que fala dessa individuação, que é o objetivo fim das terapias. Gente, a terapia precisa te levar para esse lugar de individuação, de você desenvolver o seu eu, de você, para além da sua família de origem, você pegar a força dessa família e ir produzir, ir para onde você quer, sem aquele peso, aquela culpa, eu tenho que cuidar dos meus pais, não. Eu tenho que salvar o casamento dos meus pais, não. Esse lugar não é seu. O seu lugar é pertencer, o meu lugar é pertencer como Leila e não como a salvadora da minha família. Então, como eu pertenço como Leila? Lá na minha infância, quando eu vou começando a andar e meus pais vão deixando eu explorar o ambiente, será que sua família deixou? Ou era muito rígida? Não pode, não faz, não acontece, aqui não toca, não pode ir muito longe, não pode ir com o tio, não pode dormir na casa do priminho, tudo muito, muito, muito pertinho. Provavelmente isso te poupou desse processo de individuação. Ou foi uma individuação mais tardia, ou você ainda não alcançou o seu ápice da individuação, que é você ter liberdade para prosperar, você ter autorização para sair. Tá vendo? Autorização para sair de casa, autorização para ganhar dinheiro, produzir dinheiro. Ganhar tá numa função infantil. Produzir dinheiro, conquistar, prosperar, ter filhos. É esse lugar do fluxo da vida que a gente está dizendo que é o fruto da individuação. E muitas pessoas que chegam pra gente, muitos sistemas familiares não permitem essa individuação. E pode ser isso que está gerando esse mal-estar de você sair, como essa etapa do ser adulto. E o objetivo, como falei, da terapia, a gente precisa ser esse, te levar a esse lugar dos gostos, dos limites, do que você quer, de onde você quer ir, para onde você quer chegar, quem você quer encontrar, é você que está escolhendo a sua família. Até aquilo, né, amor? Muitas vezes a gente também vê essa situação, a pessoa arruma um relacionamento, alguém cai doente, o filho passa na faculdade, a mãe infarta, a mãe começa a adoecer para esse filho voltar para casa. Então, assim, são movimentos que o sistema, gente, nós já usamos essa expressão, ele quer se manter intacto. Então, normalmente o sistema ele não quer mudanças. Então, estou falando isso para dizer, se você não fizer movimentos e escolhas conscientes, tanto no caso dos pais com os filhos consigo mesmo, se a gente não fizer movimentos muito conscientes,
a gente fica ali, ó, agarradinho. A não ser que a casa comece a te expulsar. O que é comum de acontecer, você começa a querer o teu canto, querer ter a tua casa com a estrutura. Cada cacique, o benefício também, que tem tudo a ver com isso. Cada cacique para um lar. Não sei se você já sentiu isso, de estar na casa dos seus pais e falar, caramba, pô, eu quero ter meu canto pra eu botar as coisas do meu jeito, lavar a louça a hora que eu quiser, falar do jeito que eu quiser, quem manda no lar sou eu. Mas enquanto você estiver na casa dos seus pais, você tem um teto, um limite muito bem estabelecido de até onde você pode ir. Então, se você não ocupou o lugar errado, você tem esse limite. E aí você precisa sair para ter o seu espaço, o seu ambiente, você ser o dono, junto com o seu parceiro, que a gente está falando aqui de relacionamento, junto com o seu parceiro, vocês terem as regras de vocês terem os valores, as decisões, os projetos de vocês. E até dentro disso ainda, amor, muita gente acha que só pode, só deve sair da casa dos pais quando casar. Mas se você tem seus 25 anos, já está trabalhando, você já tem sua vida, talvez uma ótima experiência seja você morar sozinho. Muito. Pô, talvez isso vai te fortalecer. Eu não fiz, tá? Falei muito aqui. Mas talvez seja uma ótima experiência para você sair e construir ali sua vida mesmo antes de casar. Então, às vezes a pessoa vai 35 anos, 40, o cara tá morando dentro da casa com os pais. Porque não, só saio quando eu casar, aí sim eu saio de casa. Não, você isso sabe é uma cultura, né, muito brasileira. Até estudando, vendo, a gente tem visto que isso é muito do latino, né? Não só do latino, sim. Do latino. Então, toca ali, vai embora. E eu lembrei da minha história com Leila, tem um sobrinho, acabou de fazer 11 anos, né? E ele, criança, ele sabe que eu gosto de jogar videogame com ele, às vezes ia pra lá pra casa dos pais dela de fim de semana, e ele gostava de jogar videogame, tio, vamos lá, vamos jogar. E ele às vezes queria convencer o avô a comprar um jogo. E aí ele esperava a mesa do almoço e falava assim, tio, sabe aquele jogo? É muito legal, né? Não é um ótimo jogo? E eu sabia, já eu sacava com a cara dele, que ele queria me usar para convencer. Né? Meio que assim, se eu aprovasse, então ele estava respaldado para pedir o jogo pro avô. E aí eu passei a fazer sempre uma brincadeira com ele. Falava, Davizinho, o que o tio já te ensinou? Aí ele falava, cada casa tem o seu cacique. Eu falava, então, quem é o cacique aqui é o vovô, né? Ele eu sei. E aí todo mundo na mesa ria. Eu tô contando isso porque, gente, é isso, cada casa tem o seu cacique. Então, se você mora com alguém ou pretende morar, cada casa tem o seu cacique. E nada melhor do que você sair da casa dos seus pais e se tornar o cacique da sua própria casa, né? Sim. E o outro benefício, gente, impagável, é esse aumento da responsabilidade. Você experimenta morar sozinho, eu nunca morei, mas moro com Douglas e a minha responsabilidade aumentou muito. E a gente não tá focando aqui no morar sozinho, porque a nossa proposta é delimitar aí para a questão do relacionamento. Mas se você está assistindo, ainda está solteiro, se você já se tornou um adulto com independência financeira, independência emocional e quer desenvolver ainda mais essas duas pernas, uma ótima possibilidade, super, vamos dizer assim, inovadora, desafiadora, saudável é você sair. E tá falando das responsabilidades. Uma coisa é certa, se você casa nesses termos do relacionamento ser para adulto, você vai entender que agora é contigo. A bola passa assim, depois do casamento, de uma noite pro dia, a bola passa pro seu colo, assim, é você que agora não pode esquecer de pagar as contas, é você que tem que ficar preocupado se vai dar, se não vai dar, quais vão ser os gastos, como que vocês vão reorganizar, né, essa vida, se vocês vão ter carro, se não vão ter carro, dá para ter, dá para não ter, como que vai ser agora, a gente vai usar o quê? Tudo isso cai no seu colo, por isso que é muita mudança, por isso que a gente entende o sentimento natural da insegurança. A insegurança do novo, mas não uma insegurança exacerbada ou que vai te paralisar nesse lugar de não ir para o fluxo natural da vida. Então a responsabilidade, gente, isso vai se ampliar para todas as áreas da sua vida. Todas. Num trabalho, você vai ver isso com seus amigos. Essa autorresponsabilização cresce muito se você está indo para um relacionamento de uma forma saudável, com esses dois pilares do adulto bem fortalecidos. E você que está aí ouvindo a gente pensando, tá, ok, ouvi tudo isso, o que eu faço agora? Como lidar com isso? Gente,
caminho que a gente sempre inicia. Comece pela sua família, com seus pais, se você mora com os avós, padrinho, não sei quem te cria. Procure a bênção deles, não saia dessa casa sem a bênção. Converse com eles, entenda o que aconteceu. Talvez a sua família seja uma família com um histórico muito grande de divórcios, traição, de recasamentos, e 3, 4 recasamentos. E você, eu queria viver isso também, e fica aquela insegurança de acabar casando e repetindo história. Então, em função de você vai cozinhando um relacionamento o máximo de tempo possível, ou aqueles namoros eternos. Então, se esse é o seu caso, gente, a melhor maneira de entender, de lidar, converse com seus pais, ouça deles, entenda o que aconteceu com eles. Entenda o que aconteceu. Por que aconteceu esse divórcio? Quais são os erros que eles cometeram quando entraram nesses casamentos que foram quebrados, para que você talvez não repita. Uma expressão que a gente ouve muito, inclusive, por exemplo, quando a gente faz genograma, e isso sempre me chama muita atenção. Fulano, como é que é isso? Não sei. Gente, vocês não têm noção do quanto nós ouvimos essa expressão. Não sei. Então, quem não sabe algo, não sabe nem dizer se está repetindo ou não aquilo. Sim. Então, a nossa proposta aqui para lidar com esse medo não é simplesmente você ouvir a gente, mas você sair daqui minimamente com isso resolvido. A gente entende que muitas vezes são questões que não são simples. Você vai precisar de uma boa terapia, vai precisar de uma autoanálise, teste de personalidade, perdão. Amigos, rede de apoio, pessoas que já passaram por isso. Trabalhar com a sua espiritualidade. Tem várias coisas, vários caminhos que você pode tomar. E pra gente, assim, o principal, gente, começa com pai e mãe. Começa com quem exerce essa função paterna e materna. Porque são eles e são as duas bases da sua vida e da vida de todo ser humano. Então, assim, quem exerce essa função na sua ausentes, vida? Mesmo não presentes. Então, entenda o que aconteceu, entenda a história, para que você não siga os mesmos, não ande nesse trilho. E aí você possa ter a opção de fazer diferente e pedir essa bênção. Gente, nós, olhando para a cultura brasileira, olhando para o século XXI, né? Eu tenho 31 anos, sou de 91, olhando para esse período, eu vejo cada vez mais uma banalização de rituais. Não, pra que você gosta de ritual? Pra que papel? A gente vai gravar um vídeo só pra falar essa questão da influência do... E aí, casar é papel? Não precisa disso? Então, a cerimônia ela é feita de uma forma banal. Então, tudo vai sendo banalizado, porque o que importa mesmo é que eu moro com aquela pessoa. E quando você vai olhar para a história do ser humano, não é assim que funciona. Toda civilização, gente, os rituais marcam passagens da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta como solteiro para a fase adulta enquanto casado, nascimento dos filhos, os filhos saindo de casa, e são esses rituais que vão marcando os ciclos. Então, toda vez que a gente ignorar esses rituais de passagem que marcam a mudança de etapas, a gente perde muito, a gente banaliza aquele momento, a gente perde, a gente enfraquece. Então, estou falando disso para falar da bênção dos pais. Aquele pai, aquela mãe com a bênção na cabeça. Gente, ainda que você está ouvindo a gente nem seja cristão, nem acredite numa religião, mas uma mãe e um pai que olham para esse filho, olham para essa filha e falam: eu te abençoo, seja feliz, prospere, viva melhor. Isso é autorização. Exatamente, isso é autorização. Viva o que eu não vivi. Eu me divorciei, mas você não vai divorciar. Eu não fui feliz no meu casamento, mas você vai ser. Essa bênção, quando a gente fala de bênção, é isso, essa autorização dê certo. Vá além, viva o que eu não vivi. Muitas pessoas podem estar ouvindo isso e falando: mas eu não vou conseguir essa bênção. Minha mãe não tem condições de me autorizar, já pedi, falou que não me autoriza para eu ir para a vida. Isso acontece mesmo, por tudo aquilo que a gente está falando, das funções familiares, das dores do sistema. Às vezes seu sistema é muito fechado e é difícil alguém sair, mas a gente está aqui para te avisar que você não depende, apesar de ser algo assim muito simbólico. Se você conseguir essa conversa e se você conseguir pedir essa autorização, se você conseguir conhecer a sua história, como que é o sair de casa no seu sistema familiar, será que é visto como egoísmo, como abandono, como rejeição? Se você conseguir mapear isso, né, e ver essas dores para não reproduzir, para você se liberar, perfeito. Mas se você não conseguir, você pode ter a autorização que a vida te dá. A vida por si só,
ela te dá uma autorização de você ser quem você é. Então, pega essa autorização da vida, se libere, se autorize, busca um avô, uma avó, mas se não tiver, gente, se autorize. Muitas vezes a gente fica dependendo, porque o outro, a gente não quer ouvir isso. Você numa cadeirinha falando, mas por que minha mãe não me autorizou, eu vou ser refém disso? Não, se autorize, pegue o vídeo da autorresponsabilidade e aplique isso na sua vida. É seu, é sua história, é sua vida, é sua liberação, é sua jornada, é seu destino, é você. Então, se autorize. Nem todo mundo vai ter esse privilégio de ter a autorização dos pais, como essa figura de autoridade que está te liberando para a vida. Mas você não é refém disso. Você agora, como adulto, pode fazer, ser, se dar aquilo que você precisa. Gente, nesse ponto aqui tem uma questão que é muito relevante. Quando a gente fala dessa questão que nem todo mundo vai ter a autorização dos pais, a gente precisa que você que está aí do outro lado da tela nos ouvindo, ouça isso com muita sabedoria. Por quê? Quantos casos a gente já ouviu, por exemplo, a menina com 15 anos, 16 anos, se apaixona e sai da casa dos pais, vai embora, foge e vai morar com outra pessoa. Isso é muito sério, não é disso que os pais não autorizaram. Os pais não autorizaram, não é disso que a gente está falando. Sim. Ah, não, meus pais nunca apoiam meus namoros. Tá, mas não apoiam por quê? Por que seus pais não apoiam o teu relacionamento com essa menina, com esse rapaz? O que está acontecendo? Em que termos você está saindo, que é o que a gente apresentou. Acabou de falar. Então, quando a gente toca nessa questão, a gente está falando de pessoas que, por exemplo, a mãe e o pai querem que a pessoa case e vá morar no mesmo cômodo, no mesmo terreno. E se vai morar longe é metido, está rejeitando a família. A gente está falando de questões assim, mais sérias, nesse sentido que é contra a natureza. Você casar e morar dentro da casa dos seus pais. Então, o ideal é que você sim sofra esse processo de individuação, como a Leila trouxe, e você tenha ali uma distância saudável. Mas, então, quando a gente traz essa questão de se autorizar, a mulher não gosta de nenhum, todo namorado que a pessoa consegue, os pais criticam sem nenhum fundamento, com mentiras, inclusive, a gente está falando disso. Então, nunca ganha tanto dinheiro quanto o pai ganha, e aí fica esse desequilíbrio, Sim. E aí os pais vão sempre cavucando para arrumar defeito. Então, a gente está falando para isso. Agora, se você é um adolescente, por exemplo, está nos ouvindo, e seus pais não estão te apoiando nesse relacionamento, meu querido, minha querida, sai fora disso, escuta eles, entendeu? Por favor, ouça com muita atenção. Que é o que a gente está falando, que tem tudo a ver com a próxima pergunta que a gente sempre recebe. Mas quando saber se é a hora certa, então, de casar, de não casar, de sair de casa? Gente, se você está casando, morando na casa dos seus pais, tem algum motivo. Porque ninguém vai escolher morar com os pais que quem casa quer casa. Provavelmente é porque você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você já está desrespeitando o primeiro pilar que a gente está falando do adulto. Então, às vezes você está exatamente, não tá casando e indo para casa dos seus pais, às vezes você tem até o dinheiro, mas é porque você se sente na função de cuidar deles. E aí você não pode deixar eles sozinhos, aí você leva o seu esposo, sua esposa para dentro da casa dos seus pais. Segundo pilar, independência emocional. Então, quer saber se é a hora certa de você sair, e aí vai pegar esse caso dos adolescentes. Se você trabalha, se você tem independência emocional, beijo, tchau. Pica tua mula e vai. Mas se você é um adolescente que tá na escola ainda, não ganha nem R$1, não vende nem seu brownie, junta seu dinheiro na escola, se você ainda tá nessa dinâmica do adolescente, você não está enquadrado aqui nesses critérios que são as leis sistêmicas. Que a terapia sistêmica familiar, ela diz que é funcional e que não é funcional. Então, eu quero só ainda fazer um último comentário dessa questão financeira, que a gente também percebe bem comum. A pessoa ela tem condições sim de casar e de construir a própria vida, só que ela vai ter essa redução do padrão, como nós falamos no início. E aí o que ela faz? Como os pais às vezes moram num lugar muito top, um condomínio lindo, ou uma localização que lá atrás quando eles compraram não custava tão caro como custa agora na sua época, o que a pessoa faz? Ela vai ficando por ali. Então ela vai ficando por ali para manter o mesmo padrão de vida. Sim. Aí não, gente, por favor, não faz isso. Não faz isso. É super natural agora você se unir com essa pessoa que você escolheu como teu parceiro e construir a história de vocês. E provavelmente você já está começando de onde nem os seus pais começaram. Sim. Então, se seus pais começaram aqui, eles já estabeleceram
eles já te fortaleceram para que você comece daqui, não daqui de onde eles começaram. Então, às vezes, eles começaram sem profissão, você já começa com um ofício, com uma profissão, né? E você pode tocar o teu caminho dali em diante. Sim. Então, como saber se é a hora certa? Primeiro, você é um adulto, você já está gerindo a sua própria vida, as suas finanças, o seu emocional, você já está bancando as suas decisões, a questão da autorresponsabilização. Você fez o corte do cordão umbilical, que diz muito sobre essa independência emocional. Como está essa questão sexual? Isso é um sinal. Vocês já têm relação sexual há muito tempo dentro de casa. O que isso quer dizer sobre a independência emocional ou financeira? Isso tudo a gente está trazendo reflexões para que você possa pensar e ver o que faz sentido ou não na sua história. Eu acho que para fechar vale a pena a gente falar dos maiores erros que a gente tem visto nesse nosso trajeto, tanto como casados, como noivos, que a gente se conectou com muitos casais de noivos na época. Como casados, a gente caminha com muitas pessoas casadas e principalmente... Opa, subi aqui o computador. E principalmente na terapia, né? Nos clientes que chegam pra gente, nos encontros terapêuticos, nos cafés terapêuticos para casais que a gente costuma fazer presencial. Tudo isso vai nos dando um acesso, né, a histórias, e muitas histórias a gente vai vendo, conseguimos mapear alguns erros que nós percebemos nesse processo de sair de casa, que pode ter a ver com a sua história, com a sua insegurança, com o seu medo e com a sua dor de partir para essa próxima etapa da sua vida. E se uma delas falar com você, como a gente sempre enfatiza, anota, não deixa na cabeça, você provavelmente vai esquecer. Já anota ali para você não sair, não perder. E aí, primeiro, sair sem a bênção, que Douglas já falou. Pressa de sair. Quero sair porque eu não aguento mais ficar em casa. O apressado come cru. Esse ditado, sei lá se é milenar, mas é muito tempo. Não tá aí na vida à toa. Às vezes você que tá na igreja e você tem essa pressa, isso a gente vê muito, que é a pressa do sexo, de fazer o sexo, porque, né, lá o padrão é fazer sexo depois do casamento, e a gente apoia isso, a gente viveu isso no nosso relacionamento, a questão não é essa. A questão é, preciso sair logo, eu até me submeto a qualquer coisa, ignoro todos os sinais, porque a minha pressa, a minha vontade é casar. O meu sonho é casar, então eu ignoro tudo. Como se o casamento fosse o ápice da vida. O ápice da vida. Então, assim, o casamento não é o ápice da vida, é o início de uma outra fase. Mas é o início mesmo de uma outra fase. Então, não é o ápice da vida, se é o seu sonho, pensa que você quer realizar o seu sonho da melhor maneira possível, de uma forma mais saudável, se conhecendo o outro e poder usufruir dessa questão sexual no tempo certo. Só que muitas vezes a pressa de viver isso pode estar extrapolando aí e fazendo você colher frutos muitas vezes irreversíveis. O outro erro que a gente vê é isso de não ter os dois pilares, que é o maior erro que vai desembocar tudo isso, a independência financeira e emocional. Não conhecer bem o seu parceiro ou a sua parceira, não ser amigo antes, não conhecer a história deles, a família, frequentar a casa. Quem casa com a família. Casa com a família. Lembra que ele está carregando o sistema familiar dele? Então, esse é um erro grande, você não dá tempo de conhecer o seu parceiro com quem está se relacionando. Ignorar sinais, que foi o vídeo anterior. Tratar de forma leviana esse passo. Então, tranquilo, a gente vai morando junto, a gente vai fazendo e acontecendo. É um passo de independência do adulto. Então, não é um passo que pode ser banalizado. Viver uma vida de casado na casa dos pais, como a gente viu, e morar com os pais. Quem casa quer casa. Isso é o limite, é o básico, é uma fronteira física sobre esse seccionar, sobre esse adultecer, sobre esse pilar da independência. Gente, eu aprendi recentemente esse ditado completo. Quem casa, quer casa, longe da casa onde casou. Jesus, é isso aí. Então, como a gente falou, gente, investe em autoconhecimento, a gente vem sempre repetindo. Trabalhe, arruma um trabalho, meu filho, minha filha. Então, trabalhe, investe em autoconhecimento, bons livros, boas amizades, né? Investe em você, se você tem a oportunidade de morar sozinho um tempo,
até para se conhecer melhor, que às vezes facilita, sem ter um outro alguém envolvido no processo, você se conhecer melhor, investir em você. Invista, se conheça, participe de eventos que promovem o autoconhecimento. Eu acho que são ideias muito boas. Sim. Então, a proposta do tema de hoje foi trazer para vocês algumas reflexões sobre o que esse medo, essa insegurança pode ser um sinalizador, pode estar sinalizando para você nesse processo. Muitas vezes você está numa função errada na sua família, você está deixando de ser filho para ser pai dos seus pais, cuidador, salvador do seu sistema. Você pode também estar, né, emaranhado aí, com medo de estar abandonando a sua família. Tudo isso precisa ser refletido para que você possa viver essa fase com gosto, desfrute, né? Então, era essa a proposta, né, principal. Eu quero só, antes da gente finalizar, lembrei de uma outra coisa, que bom lembrar, a gente anota, mas vai lembrando, as coisas vêm na mente. Aqui é bem, como se diz, bem espontâneo, tá? Tudo que acontece vai ser poucos cortes. Mais uma coisa que a gente quer lembrar a você que está nos ouvindo, e talvez você se enquadrou em especial com essa questão: eu sustento o casamento dos meus pais, sou eu que cuido dele. Há esse sentimento interno. E foi uma experiência que a gente passou, pessoal, que é muita arrogância e vaidade da nossa parte achar que os nossos pais, que são maiores do que nós, dependem de nós. Sim. Então, o casamento deles, a união deles existiu antes da gente. Então, nós somos fruto deles. Então, se o A e o B, enquanto marido e mulher, resolvem permanecer juntos ou não nos diz respeito. Então, é uma baita arrogância a gente achar e colocar eles nessa caixinha de uma dependência. Nossa, quem são eles? Ai deles sem a gente, né? Então... Você é pequeno, perto deles. Então, lembrar disso é um movimento que é importante. De tempos em tempos, dependendo da fase que você tiver, você vai precisar fazer isso com mais constância. Lembrar disso. Nossa, meus pais vieram antes de mim. Eles se escolheram antes de mim. Eles não precisam, eles não dependem de mim. Eu preciso estar bem, estar forte para ter vigor e energia para passar para o meu casamento com os meus filhos, e eles recebam essa energia de mim e possam passar para as próximas gerações. É isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, siga a gente no canal, siga a gente no Instagram, @sala de casa, _sala de casa. E é isso. Espero que vocês estejam gostando, né, do nosso canal, e a gente está super engajado nos conteúdos. E a gente quer muito a sugestão de vocês para as próximas gravações. Então coloca aqui no comentário que a gente vai, dependendo do conteúdo, a gente vai gravar para os próximos vídeos. Beleza? Então, tchau, tchau!